A Laíma colocou uma coisa interessante que eu quero até jogar para o Regis agora e para o Cristiano. É ideologia. Essa palavra marcou a década de 70, não é isso? E trazendo especificamente para o Brasil e para Brasília, foi a época do rock, que nasceu o rock, que Brasília se consagrou como a capital do rock, né? Bandas incríveis saindo daqui. Paralelo a isso, a Laíma lembrou bem também do movimento hippie, nós tivemos no Brasil o movimento Tropicália. Não é isso? Que também veio fazer esse grito de libertação, né? Olha, não, aquele comportamento conservador lá do meu pai, lá da Segunda Guerra, isso não me atende mais. E as letras das músicas, a Laíma lembrou uma coisa interessante, a questão da censura, porque a censura era muito forte. Na década de 60, 70, principalmente, ela ainda existia, mas as músicas vinham com letras para ir contra, para driblar a censura. Exatamente. Né? Letras inteligentíssimas. Pai, afasta de mim esse cálice, né? Cálice, exatamente. Não era o cálice de bebê, era o cálice da mordaça, né? Calha a boca. Exatamente. E veio na época aí Chico Buarque, Caetano, né? E teve a repressão e alguns foram exilados, enfim. Mas eu quero abrir para o Regis e para o Cristiano falar essa questão aí da década de 70 mesmo, que como amantes dessa música, vocês com certeza têm muito a contribuir aí pra gente nessa época. Assim, eu até vou abrir um parênteses antes, o Peniel colocou bem essa questão, que às vezes você, mesmo sendo da mesma geração, você já vai ter uma percepção de um mundo diferente, né? O que dirá sendo de gerações diferentes, né? E aí como lidar com esses conflitos? Eu acho legal essa questão da gente conversar sobre isso, porque é importante as pessoas terem essa consciência de que os pontos de vista são diferentes, para que haja pelo menos esse respeito e as pessoas consigam lidar. A gente está falando da questão organizacional, né? Então, por exemplo, eu estou inserido numa organização, estou aqui me considerando mais um geração X, né, do que Y, mas lidando com diversos da geração Y, né? E vejo como eles são realmente assim, mais ousados no sentido de já quererem estar em cargos mais altos, né, de não lidarem muito bem com a questão da autoridade, que é uma coisa que a geração Y já lidava melhor, né, nos anos 80, papai falava alguma coisa, já era aquele baixar a cabeça, né? Geração X, né? Geração X, eles já conversam muito mais e já se impõem muito mais, então você tem que trabalhar muito mais no lado do aspecto humano para conquistá-los, né, por meio da coesão, para que você tenha a contribuição deles, do que por meio de uma questão autoritária, né? Faço esse parênteses aqui porque eu achei bem bacana essas colocações, né? E para a gente trabalhar juntos em organizações, a gente precisa compreender isso, porque se a gente não compreende isso, você sempre achará que o seu ponto de vista é o correto e isso vai gerar conflito na organização. Com relação à música, bom, nós não somos tão amantes assim dos 70, né? Nós somos mais... 80, né? 80, né? Os 70, acho que meu amigo Peniel aqui, o professor Peniel, tá mais inteirado, década de 50. Olha, estamos bem representados, porque eu sou amante da década de 70, época do Chico, do Caetano. Eu sou mais 80. É verdade, eu me confundi. Eu nasci em 70, em 74, mas sou mais para 80, que eu fui experimentar as coisas mais 80. Mas é interessante isso que a gente coloca, porque a própria questão artística, ela aflora a partir de uma necessidade, né? Então a gente colocou aqui exemplos como Gil, o próprio rock nacional, que chegou com aquela coisa meio de anarquia, trazendo um pouco da coisa da Europa, do punk, uma forma de querer se revelar, de se rebelar, na verdade, né? E eu falo, se rebelar de quê? Será que tiveram uma criação muito rígida e aquele era um momento de gritar, o subconsciente falando, não, eu quero a liberdade que eu não tive, porque papai e mamãe sempre tratou de forma muito rígida, né? Então esse é um questionamento que eu levanto, mas as letras na época, a meu ver, elas eram muito ricas, porque a situação exigia que o artista fizesse isso. Por outro lado, um questionamento que eu levanto é, será que para muitos aquilo também não era moda, escrever aquelas coisas? Porque vários daqueles artistas do rock nacional que continuam até hoje não manifestam mais a mesma opinião política. Verdade. Né? E de repente Cazuza, Renato Russo, que se foram, que eram pessoas que tinham mais convicção acerca do que escreviam, e esses não estão aqui para a gente ver o que eles estariam falando, né? Exatamente. Mas vários outros, como Capital Inicial, por exemplo, eu acho que Capital Inicial continua cantando para adolescente. Exatamente. Né? Já não canta verdades tão fortes como cantava no primeiro disco. Então a pergunta que se faz, estavam lá com convicção mesmo, tinham ideologia, ou aquilo era moda? Geraldo Vandré é um exemplo muito claro, né? A música que fez tanto sucesso entre os estudantes na época
do regime militar, que havia toda uma imposição de censura em cima da música, em cima das artes, ele fez uma música que foi o hino nacional, do grupo, e de repente ele não se vê mais contextualizado naquele mundo. Ele se sente hoje uma pessoa completamente diferente daquela época. Porque as pessoas mudam. Vou dar até um exemplo aqui, Kalina. Por exemplo, os pais modelam os filhos, pelo menos pensam que modelam. Eles trabalham os filhos na perspectiva de dar aos filhos aquilo que eles imaginam ser uma formação boa, uma capacitação boa e uma condição boa de vivenciar as experiências da vida. Mas na maioria das vezes, os filhos passam a influenciar os pais depois de um determinado tempo. Por exemplo, até nas expressões políticas, muitos filhos acabam interferindo na decisão política do pai. Por quê? Porque o pai torce pelo sucesso do filho. E ver o filho como alguém que alcançou um patamar diferenciado, que foi mais longe, o torna meio que dependente, até como forma de exaltar, de valorizar aquilo que o filho desenvolveu e cresceu. Então, é importante a gente perceber que na relação entre as gerações existem, de fato, situações que às vezes impõem conflitos, falta de diálogo, que impõem determinadas restrições entre o que uma pensa e o que a outra pensa. Isso sempre foi assim, de geração para geração sempre há necessidade de rupturas, porque se não quebrar paradigmas, o mundo vai ser sempre o mesmo a vida inteira, né? Então eu não sou contra você interpretar o mundo, entender o mundo a partir das experiências históricas. Agora, eu quero invocar aqui a música que foi cantada hoje como testemunha a meu favor. E quero dizer por quê. Nós cantamos a geração Coca-Cola. O que é a geração Coca-Cola? É a geração que consome os enlatados, a geração que fazia aquilo que as autoridades impunham, e eles estavam rompendo e dizendo: o lixo que vocês jogam para nós vamos cuspir de volta em vocês. Ou seja, nós não aceitamos as rotulações, nós não aceitamos as imposições, nós não aceitamos que vocês digam quem nós somos. Nós queremos ser aquilo que nós desejamos ser. E não é, talvez, uma mesma experiência você ter um sistema mercadológico todo construído em favor de explorar um mercado com as suas várias nuances, estabelecer os caixotinhos para cada pessoa ser vista pelo que vai oferecer o produto e o serviço dentro daquele pacotinho para ele poder consumir aquilo que convém ao fornecedor. É uma forma de você também tratar isso como enlatados. A sociedade ela se torna refém de determinadas expressões e as pessoas acabam se enquadrando dentro daquilo ali mesmo sem saber o que representa, o que significa. Ah, eu sou isso? Ah, que legal, então eu vou ser isso. E não é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente necessita, deseja, mas principalmente o que a gente projeta ser. E aí eu acho que tem que haver rupturas. A geração Coca-Cola ela vai continuar batendo na nossa porta a vida inteira. Todos os momentos nós vamos ter gente tentando nos impor situações e conveniências de consumo para atender um grande mercado que está aí carente de consumidores, e eles precisam doutrinar e disciplinar até esses consumidores para fazerem o que o mercado quer que façam. Vou dar um exemplo típico aqui. Celular. Nós não precisávamos de celular até um tempo atrás. Hoje nós não conseguimos viver sem o celular. Mas quem disse que um celular tem que ser trocado todos os anos? A obsolescência do aparelho é uma estratégia de mercado. Sim. Ele foi programado para durar para durar aquele tempo. Quando você não tem mais aquele produto com aquela durabilidade, você já torna-se uma pessoa obsoleta. Ou seja, rotulação para gerar negócios. Isso é positivo? Então essa é a minha grande pergunta. Totalmente positivo? Mas na verdade eu acho que todo produto hoje ele é feito ele tem um tempo de validade menor, né? Na minha época de criança e adolescente, eu via minha mãe lá, a geladeira 20, 25 anos. Isso. Hoje você compra uma geladeira 5 anos, você já pode trocar a placa-mãe. Eu não sabia que geladeira tinha placa-mãe. Tem placa-mãe da geladeira, entendeu? Então, os produtos, eles foram feitos para realmente acabar cedo, acabar logo, para ter esse ciclo, justamente mercadológico aí. Né? E a questão que foi colocada da ideologia, só aproveitando aqui a deixa aqui que o Red falou, na nossa época de adolescente, quando a gente começou a se inserir dentro do rock nacional em Brasília, a necessidade que a gente tinha era de dizer alguma coisa.
A gente via o sistema, discordava e queria dizer alguma coisa. E a identificação que a gente tinha com esses nomes, né, de Brasília principalmente, é porque eles falavam o que a gente não conseguia dizer. A gente queria dizer, mas não conseguia. Então, as bandas acabaram dizendo isso. Eu estava vendo um documentário da Plebe Hood e eles falaram o rock, a função do rock como uma ferramenta de protesto era justamente para dizer isso. Não era questão comercial, virou depois. Mas a princípio era assim, existia um movimento para dizer isso e aquilo, porque eu tenho voz, eu sou jovem, eu quero liberdade, quero poder ter opinião, entendeu? Mas nós temos que considerar o seguinte, esse movimento só se tornou o que foi por causa do mercado. Porque se eles não tivessem o apoio da mídia, se eles não tivessem a repercussão junto ao público para se tornarem vendáveis, eles não teriam ido tão longe. E essa é a minha preocupação. Às vezes a gente está vivendo um processo que a gente chama de revolucionário, inovador, questionador e tudo, e foi a pergunta que o Regis fez. Será que isso não era modismo? Às vezes é. E não é só a questão dos objetos, dos produtos, dos serviços que se tornam obsoletos muito rapidamente. As amizades, os relacionamentos, as pessoas vão se tornando desnecessárias muito rapidamente. Exatamente. É verdade. Então, quer dizer, eu acredito que até para a gente entender bem que as diferenças que existem entre as pessoas, baseadas na sua história, nas suas vivências, naquilo que elas professam como fé, como experiência de vida, como valores, como princípios, isso tem que estar sempre muito acima do que aquilo que as pessoas querem do ponto de vista do consumo. Ser é sempre mais importante do que ter. E se a divisão da sociedade em classes ou grupos ou caixotinhos for com a intenção só de utilizar esse perfil como uma forma de incentivar a venda, o comércio, a mercantilização, eu acho que a gente tem que ser Renato Russo, romper com esse ciclo e dizer, não, a nossa geração não vai aceitar imposições. E olha que interessante, porque se a gente pensar nesse contexto, a gente está falando de formação, né? Que independente da geração, a história se repete, não é assim? Sim. Eu acho. Porque o produto antigo, ciclos, que foi, né? O rock e tudo. Hoje, qual é o produto? Qual é o comércio? A internet, aplicativos, né? A história parece que se repete. Então, cabe uma outra reflexão, talvez até você, professor, possa falar mais e melhor sobre isso. Hoje o modelo que nós temos são pessoas em idade produtiva que são, vamos colocar assim, na maioria do século XXI, com gestores, educadores ou referências do século XX que usam um método de capacitação do século XIX e a história se repete. E nesse contexto é como se as pessoas, independente do modismo, independente do produto, da área de comércio, as pessoas se colocam numa situação de reagir, somente reagir. E aí perde essa capacidade de perceber que ele é um indivíduo e que ele tem desejos e que ele tem objetivos que vão se realizar independente do coletivo, ou independente do outro. Exatamente. Você tocou num ponto que é estratégico. Qual a diferença entre mudança e transformação? Porque a gente fala na mudança, e a mudança é sempre uma coisa muito rápida e de curta duração. As transformações são de longo prazo. E elas não acontecem rapidamente, elas acontecem lenta e gradualmente. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre um sistema midiático que muda rapidamente as coisas para tornar mais atrativas ao mercado, sim, a obsolescência, por exemplo, dos produtos, é porque a mudança ela pode ser feita de maneira rápida e abrupta. Agora, as transformações que são pela via da educação, da conscientização, da ideologia, essas transformações elas ocorrem mais lentamente e, portanto, elas chegam sempre atrasadas em relação ao mercado. Então, você comentou que o nosso processo educativo é muito parecido com o do século XIX. Ou seja, a educação não evoluiu como evoluíram a tecnologia, a sociedade da informação, né? A sociedade da transmissão de dados. Agora, será que a sociedade ela será perfeitamente estruturada só com a transmissão de dados e com a informação?
Nós podemos ser a sociedade da informação, mas nem sempre somos a sociedade do conhecimento e, mais do que isso, a sociedade da sabedoria. Porque essas coisas, elas demoram muito mais tempo para se consolidarem do que uma simples mudança de um produto para outro. Então, só finalizando esse raciocínio, Kalina, eu acredito que todos nós vivemos essas práticas, reconhecemos essas práticas, mas muitas vezes nos tornamos reféns dessas práticas porque o mercado é avassalador. Ele vem com a sua pujança, com a sua força, que não dá espaço para ninguém reagir, e nem dá tempo de reagir às vezes. Quando a gente vai reagir a um modelo inovador, já tem um novo batendo a porta, que já vai talvez anular aquele efeito do processo educativo, do processo da aprendizagem, que é lenta, gradual, progressiva, não é? Resgatando a letra da música, né? Sim. Quando nascemos, fomos programados, como é que é? Para receber o que vocês nos empurraram com os enlatados do USA de 9 a 6. O USA são os Estados Unidos, né? A geração Coca-Cola é porque McDonald's, Coca-Cola, batata frita é mais britânico, né? Mas de qualquer forma esses produtos se popularizaram por causa da imposição do mercado dominante, que era o mercado americano. Sem dúvida. E aí a letra fala: quando nascemos, fomos programados para receber o que vocês nos empurraram. E o vídeo que a gente ia passar, que era aquela música The Wall, do Pink Floyd, é um vídeo que eu gosto muito de falar em treinamento, porque tem um momento do vídeo que é o seguinte: é um professor berrando, brigando, não sei o que lá, com os alunos. Sim. E em casa ele sofre essa opressão da esposa. Então, ele é um tirano dos alunos. Ele tá lá apanhando da mulher e lembrando, ele batendo com a palmatória nos alunos. E o ponto máximo que eu acho do vídeo, que a gente sempre fala dele nos treinamentos, é que passa uma esteira, como se fosse uma esteira do Fordismo, né? Da produção em série. Dos alunos lá, tipo, robozinhos, que vão, aí caem numa máquina de moer. Aí sai carne moída. Aí vão. Então, quer dizer, o enlatado não é isso? Eu pego todas as pessoas, coloco numa linha de produção, né? E assim, eu vou fazer uma observação aqui. Dizem que a âncora não pode opinar muito, né? Não, mas depois do Jô Soares, depois todo do mundo pode. Então eu vou opinar. Eu tenho, assim, vivido um momento bem crítico, porque tem algumas coisas que eu não consigo aceitar mais. E teve alguém que me falou que o caminho de você se aprofundar um pouco para dentro de si, para dentro do ser humano, é um caminho meio solitário. Que você começa a ter percepções que você começa a não aceitar mesmo, e principalmente o enlatado. Eu já particularmente, em relação à música, né, começou com a música, eu já nunca aceitei o enlatado, né? Para mim, eu vejo um monte de caricaturas. Então, assim, lá atrás, um sertanejo usou uma calça justinha, com um cintão, com um cabelinho assim. Aí todo mundo passou a usar a roupa daquele jeito, se comportar daquele jeito e falar daquele jeito. Foi lá no Texas, nos Estados Unidos. Começou no Texas, né? Claro que começou nos Estados Unidos, lógico, né? Que não foi uma criação nossa. Aí passa o sertanejo, que não passou totalmente, mas aí vem o funk. E aí vem o mesmo enlatado, né? As meninas hoje, novinhas, se comportando do mesmo jeito, vestindo do mesmo jeito, dançando do mesmo jeito, ouvindo as mesmas coisas. E isso é uma coisa que me angustia profundamente, porque a impressão, o grande questionamento que eu faço para mim é: as pessoas pensavam mais na década de 60 e 70 e questionavam mais. Será? Que foi a colocação que o Regis colocou, ou era naquela época também era modismo, fazer letras mais profundas, mais questionadoras, porque assim, eu não consigo aceitar. Tem uma música que ela eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. Eu falei, gente, agora é o seguinte, não tem mais nem letra, é sílaba. Tá facinho de compor, você taca um monte de sílaba, pronto, a música tá pronta. Mas lá atrás tinha também Aonde a Vaca Vai, o Boi Vai Atrás. Então... não, mas isso nunca foi hit não, Peniel. Não foi hit, foi hit, fez sucesso. Tiririca que é mais recente agora, com a Florentina. Enfim, eu acredito que a música é uma das expressões que a gente percebe claramente essas tendências momentâneas, né? Isso acontece em outros setores também.
na produção industrial, na moda, na forma de vestir, na forma de cortar o cabelo. Eu, felizmente, não vou viver esse problema, porque do jeito que a moda vier, eu vou ter que cortar sempre do mesmo jeito, se é que eu vou ter algum cabelo para cortar aí daqui a pouco, né? Mas Estamos juntos. Estamos nessa, né, Regis? Nós somos colegas de jornada, colegas de caminho, né?